Eu quero aproveitar o tempo precioso que me resta para trazer à tribuna outra preocupação de cunho social. A falência das santas casas e hospitais filantrópicos no Brasil. Um retrato sem retoques da saúde pública brasileira. O caos está instalado há algum tempo. Diagnóstico temos vários, inclusive do Banco Mundial, que atesta ser causa do caos implantado na saúde pública brasileira, a incompetência de gerenciamento, a ausência de planejamento e, sobretudo, a corrupção, com desvios bilionários de recursos públicos, semeando a desgraça em inúmeras famílias de pobres brasileiros, muitos dos quais amontoados em corredores dos nossos hospitais, esperando pelo atendimento médico hospitalar que não chega antes da morte. Esse tem sido o quadro. Nós já estamos acostumados a vê-lo fotografado pelas lentes das câmeras de TV no Brasil. Mas as providências, infelizmente, não ocorreram na medida das necessidades. Até porque o governo da União, o principal responsável, repudiou aquilo que queríamos aprovar aqui, a definição de um percentual de 10% da receita pública da União para os serviços de saúde pública no país. Não assumiu a sua responsabilidade financeira, não assume a responsabilidade de gerenciamento, não combate com rigor a corrupção que há, os desvios que existem, e assiste passivamente à morte de milhares de brasileiros desassistidos, abandonados pelo poder público. Os hospitais filantrópicos estão em situação falimentar. O cenário é desolador e deve se agravar neste ano. O Brasil possui 2.100 santas casas e entidades filantrópicas. Elas são responsáveis por 44,8% dos atendimentos e internações no Sistema Único de Saúde, o SUS, e por 60% dos transplantes, partos e cirurgias oncológicas e cardíacas no SUS. As santas casas e entidades filantrópicas disponibilizam 155 mil leitos, dos quais 130 mil são exclusivos do Sistema Único de Saúde. A falta de recursos que ameaça essas instituições pode ser dimensionada na leitura de alguns números. De cada R$100 gastos pelos hospitais, o governo federal remunera apenas 65. Segundo a Confederação Nacional das Santas Casas, o custo anual dos serviços é da ordem de 14,7 bilhões de reais. Em contrapartida, a receita proveniente do SUS não alcança o montante de 9,3 bilhões de reais. Resultado, um déficit de 5 bilhões de reais por ano. A dívida dos hospitais filantrópicos e das santas casas é superior a 11,2 bilhões, sendo 4,9 bilhões com instituições financeiras, 2,7 bilhões junto a fornecedoras e 2,8 bilhões em impostos e contribuições. A estimativa de que essa dívida, em 2013, chegue a 15 bilhões de reais. Atentem para o estado falimentar destas instituições beneméritas. Em que momento o governo federal vai se sensibilizar com esse cenário de falência que ameaça lacrar as portas das santas casas e hospitais filantrópicos? Um dado que merece registro. As primeiras santas casas foram instaladas no Brasil há quase 500 anos. O primeiro registro oficial foi da Santa Casa de Santos, em São Paulo, em 1543.
São instituições seculares e que vivenciam uma crise sem precedentes. O caos na saúde é uma realidade absolutamente desestabilizadora em nível nacional. É inaceitável tratar o tema sob qualquer ótica eleitoreira. A máxima proferida pelo ex-presidente nos idos de 2006, de que a saúde pública no Brasil estava a um passo da perfeição, ainda ecoa e nos causa perplexidade. Se esta é a perfeição alardeada, Deus nos livre dela. Conclamamos a presidente Dilma Rousseff a intervir imediatamente para evitar o esfacelamento das santas casas. Apelos já foram formulados, mas até o momento não foram ouvidos. Muito obrigado, senhora presidente.